Obrigado, Falud. Bom dia a todos. Agradeço à Comissão Científica pela oportunidade de estar com os senhores numa mesa realmente, como o Falud levantou, de muita importância, especialmente para nós que tratamos de pacientes de alto e muito alto risco. São as novas possibilidades de tratar. Lendo a composição da mesa e os temas, estava imaginando que finalmente nós vamos falar do futuro hoje. As possibilidades já são reais e nós podemos estar trabalhando e beneficiando o paciente de uma forma interessante. Então, nos cabe falar sobre terapias baseadas em RNA e nada melhor do que isso a gente apresentar aqui uma foto muito especial de uma célula que nós já podemos imaginar sendo um hepatócito. Exatamente a partir desse núcleo, nesse citoplasma, a gente vai estar vendo acontecer os mecanismos de ação relacionados, por exemplo, à interferência de RNA. Não tenho nenhum conflito de interesse em relação a essa apresentação e trago os senhores, então, exatamente para esse campo, o campo celular, nos mostrando ao nível do núcleo a presença do DNA, que armazena todo o nosso código genético, que faz a sua transcrição para o RNA mensageiro, que uma vez no citoplasma, procura os ribossomos, onde nós vamos preparar as nossas proteínas. A receita do bolo, então, vem de lá do núcleo do DNA, e é exatamente no ribossomo que nós vamos criar as proteínas. Proteínas essas, que são aquelas que garantem as funções vitais, ou seja, qualquer organismo depende da expressão dos seus genes. A partir do DNA, os genes são primeiro transcritos para o RNA mensageiro e depois traduzidos deste para as proteínas, que são as moléculas realmente que fazem as coisas acontecerem no nosso organismo. A modulação da expressão gênica é uma das técnicas mais poderosas usadas por pesquisadores para investigar as redes genéticas complexas que regem os processos biológicos. Experimentos de modulação gênica, especificamente, são muito usados para identificar agentes terapêuticos que são eficazes em combater doenças que vão das infecções ao câncer e também às doenças crônico-degenerativas, como possivelmente última linha mais próxima de tratamento, trazendo para a gente, dentro da cardiologia, então, grandes possibilidades de tratamento, especialmente de pacientes que, tratados otimizadamente com aquilo que nós temos no nosso arsenal, não estão encontrando metas de tratamento que sejam adequadas e, portanto, não se beneficiando, especialmente dos benefícios que a redução do LDL traz ao longo da vida. O silenciamento gênico, ou interferência no RNA, é um mecanismo celular que pode interromper ou suprimir a expressão de um gene durante o processo de transcrição que acontece no núcleo ou pós-transcricional que acontece no citoplasma. As terapias que nós vamos abordar acontecem basicamente no citoplasma e não no núcleo. Depois disso, então, nós teremos o Cezena falando sobre vacinação, que vai entrar um pouquinho por esse caminho, e depois o Zeca Krieger vai falar para a gente alguma coisa de edição de DNA. Então, seriam outras expressões também interessantes que no futuro vão estar à nossa disposição. A ocorrência desse mecanismo foi identificada nos diversos organismos, como insetos, fungos, nematóides e plantas. A interferência de RNA, então, ocorre naturalmente nesses organismos, funcionando como uma forma de regulação na produção de proteínas, defesa contra vírus, entre outras funções. Ou seja, isso não está sendo basicamente desenvolvido em laboratório, isso é um mecanismo natural que as células têm. E, como sempre, os investigadores procuram na natureza os meios e as formas de entender como nós podemos interferir claramente para mudar basicamente uma situação de expressão gênica e tentar deter, então, o avanço das doenças. Então, nessa interferência pós-transcricional, ou seja, já no citoplasma, o RNA interferente atua sobre o RNA mensageiro. No foco desse mecanismo está uma molécula de fita dupla de RNA, que ao ser incorporada no processo, se liga ao RNA mensageiro da proteína-alvo, ocasionando assim o silenciamento por inibição da tradução ou degradação, a expressão da proteína. Nós vamos focar em relação ao LDL a proteína-chave, o objetivo do nosso tratamento, que é a PCSK9, a proteína produzida no hepatócito, responsável pela degradação do LDL e pelo equilíbrio entre a expressão do receptor de LDL e a sua degradação. Então nós temos aqui para vocês um esquema nos mostrando claramente o que acontece a partir do momento que nós colocamos
dentro de uma célula, no caso o hepatócito, uma dupla fita que vai fazer basicamente essa interferência. Ela vai se incorporar claramente a um complexo que seria o responsável por levar o RNA mensageiro, ou seja, com a receita da proteína para o ribossomo ao nível do citoplasma para ser produzida. E nós vamos ver, então, dentro desse complexo, a degradação, criando, então, uma situação na qual nós não expressamos mais a proteína, ou dificultamos muito a expressão dessa proteína com reduções muito importantes em nível plasmático. Nós vamos mostrar, por exemplo, que com novos medicamentos, nós conseguimos, por exemplo, reduzir a expressão de PCSK9 de uma forma muito intensa, o que garante para a gente, então, expressão máxima e utilização máxima dos receptores de LDL colesterol ao nível da superfície do hepatócito. Se a gente for olhar na linha do tempo, isso realmente tem bastante tempo, né? Vejam que foi em 1990 que a interferência por RNA foi descrita pela primeira vez em plantas. Eram as petúnias transgênicas, né, para a produção de pigmentos, e essa técnica é muito utilizada no agro, né, até no agronegócio, né, o milho transgênico. Nós temos várias situações nas quais, por exemplo, nas últimas décadas, isso foi utilizado de uma forma importante, né, em relação à produção na agropecuária. Apresentam, então, flores brancas devido à inibição do pigmento por silenciamento de genes, ou seja, um processo absolutamente natural. Observando isso, então, os pesquisadores começaram a olhar isso em vários dos diversos organismos, né? E o mecanismo finalmente foi desvendado por Farr e Mello, que em 2006 tiveram esse trabalho reconhecido e foram premiados com o Nobel de Medicina em Fisiologia em 2006, ou seja, temos aí mais ou menos 30 anos, né, de trabalhos em relação a essa situação, e isso acabou demorando um pouco para chegar na ponta, né, na possibilidade de tratamento, mas seriam possivelmente pontos que iriam crescer. Em 2006, as moléculas capazes de silenciar especificamente genes da lagarta da raiz do milho são introduzidas nas plantas e ao se alimentarem dessas plantas, as lagartas tiveram seus genes silenciados e morreram. Dessa forma, se criou aí uma possibilidade de proteger as lavouras de milho em 2006. É só em 2018, então, que aparece o primeiro medicamento com base em silenciamento de gene, subjacente da amiloidose de transtirretina hereditária, doença que nos aflige aí de uma maneira muito importante, e que dessa maneira, então, afetando a função cardíaca e nervosa, hoje nós já temos essa possibilidade bem definida do ponto de vista de tratamento. Para a gente mostrar para vocês para onde essas coisas estão andando, eu trouxe para vocês aqui uma base daquilo que nós já temos, né, praticamente disponível no mercado e como isso funciona. Lembrar, então, que nesse processo de interferência de RNA, a gente pode introduzir artificialmente, então, RNAs de fita dupla, né, que são reconhecidos como sendo reais em relação à presença dentro do citoplasma, e eles é que vão interferir claramente, fazendo, então, com que a gente tenha a degradação do RNA mensageiro. Eles configuram, então, uma ferramenta potente, né, de genômica funcional com aplicações terapêuticas múltiplas. Se a gente olhar aqui, nós vamos encontrar algumas coisas que nós já conhecemos, né? O patisiran, né? O zilebesiran, por exemplo, tem sido mostrado, né, nos últimos congressos. Ele silencia o gene que produz um angiotensinogênio, e com isso nós vamos ter, por exemplo, também uma aplicação a cada 6 meses para controle de hipertensão, em pacientes que têm hipertensão resistente, né? E temos aqui o inclisiran, que potencialmente é aquele que nós vamos falar um pouquinho mais para vocês, em que pé nós estamos em relação a essa medicação, que já está disponível no Brasil. Então imaginem que uma aplicação chega, por exemplo, ao nível hepático e ele é reconhecido através de receptores. Muitos deles foram utilizados, por exemplo, com nanoproteínas, né, ligadas a lípides, que fazem um reconhecimento, por exemplo, na superfície do receptor, no mesmo receptor para o LDL. Dessa maneira é incorporado para dentro do hepatócito. E dentro do hepatócito vai exercer, então, essa interferência, fazendo com que a gente, então, silencie o gene produtor dessas proteínas. Então vejam que são várias as possibilidades. Hoje nós já temos 6 produtos como esse no mercado, e tem-se uma ideia que nos próximos 5 anos nós teremos cerca de 60, né, inibidores de RNA de transferência sendo utilizados nas mais variadas formas de tratamento ao longo do tempo. Então inicialmente era isso, uma nanopartícula, né, que continha a presença do RNA interferente. Ela é aplicada do ponto de vista
subcutânea absorvida ao nível capilar e então ela vai para a célula-alvo. E nessa célula-alvo ela é reconhecida pelos receptores, no caso os receptores de LDL, introduzida e dentro então vai fazer as suas ações ao nível do ribossomo, desativando o RNA mensageiro, não permitindo então que haja a produção de proteínas. Nesse aspecto então vem aí o inclisiran, né? Vem não, já está, né? Nós estamos disponível no Brasil. Inclisiran é um pequeno RNA de interferência, se liga ao RNA mensageiro da PCSK9 e inibe seletivamente a síntese de PCSK9 no fígado. Ele é uma dupla fita, uma fita não incorporada e uma fita guia, e ele vem ligado a um conjugado chamado GalNAc, que é especificamente um tridente que se liga diretamente a receptores do hepatócito, sem ser basicamente uma nanomolécula ligada, por exemplo, a lípides para ser reconhecida pelo receptor de LDL. As duas cadeias, então, do inclisiran de RNA modificado estão ligadas ao tridente, para que o inclisiran possa ser rapidamente capturado pelo ASPGR, né, o receptor hepático, após a injeção subcutânea. Uma vez que ganhou entrada endossômica nos hepatócitos, inclisiran liga-se àquele complexo, né, ligado ao RNA mensageiro, que levando à sua degradação. E com isso, então, a PCSK9 tem a sua síntese e secreção diminuída. Os níveis circulantes de PCSK9 se reduzem, em média, 70% após 60 minutos da infusão do inclisiran. Então, notem, o efeito é absolutamente muito importante. Com isso, então, a expressão de receptores de LDL fica muito intensa e a seu clearance de dentro da circulação também é muito aumentado, levando-se aí a reduções em torno adicionais àquilo que a gente tem com estatinas e ezetimiba, de mais 50% a 52% de redução. Inclisiran não é mais detectado na corrente sanguínea, vejam vocês, 48 horas após a administração, portanto, não são necessários ajustes posológicos em pacientes com doença renal leve a grave e em doença hepática de leve a moderada. Foi aprovado no FDA e no EMA em 2021 para adultos com hipercolesterolemia familiar ou doença cardiovascular aterosclerótica para redução adicional do LDL, apesar da terapia com estatina em dose máxima tolerada. Está aprovado e disponível no Brasil desde o final do ano passado. Aqui para a gente ter uma ideia, né, que o inclisiran, como ele faz para mimetizar o processo do RNA, né, de interferência no organismo, que está restrito basicamente ao citoplasma, né? Então vejam que esse desenvolvimento desse tridente chamado GalNAc encontra o seu receptor, entrando para dentro do endossoma, no citoplasma ele vai fazer a sua ligação clara com os complexos, então, que fazem o que deveriam levar à produção da molécula, da proteína. Ele inativa, então, o RNA mensageiro e dessa maneira nós temos o bloqueio da possibilidade da formação da PCSK9. Com isso, então, a gente expressa os receptores com mais naturalidade, muito mais intensidade, reduzindo, então, os níveis circulantes de LDL de maneira totalmente mais avançada. Lembrando sempre aos senhores a ideia de que nada acontece em nível nuclear dentro do hepatócito. O que nós temos sobre dados do inclisiran até hoje? Aqui nós temos dados de eficácia e segurança. Vejam aí uma redução em torno de 81% para 510 dias de seguimento. Isso aqui são dados de 3 estudos do programa Orion, o 9, 10 e o 11. Né, tem mais ou menos 4.000 pacientes sendo observados, 81% de redução nos níveis de PCSK9 circulante, uma redução média de LDL em torno de 51%, adicional ao que você já tinha com estatinas, e levando então o indivíduo a níveis abaixo de 55 miligramas por decilitro, né, dentro do período de tratamento, que é feito basicamente 2 vezes ao ano. Na verdade, a gente inicia com uma injeção, após 3 meses nós somos obrigados a fazer uma recarga nisso, e após esses 3 meses, a cada 6 meses, ou seja, 2 vezes ao ano, o indivíduo toma uma injeção de RNA interferente, e com isso a gente ganha possibilidades muito interessantes. Quando a gente olha aqui, redução abaixo de 55, né, nós notamos claramente que os pacientes que são de alto e muito alto risco são os pacientes eletivos, né, para o controle e para a utilização da inclisiran. Do ponto de vista de segurança,
nós tivemos, por exemplo, possivelmente um dado muito interessante. Nós temos, do ponto de vista de segurança, praticamente igual ao placebo, a eventos adversos. Alguns eventos basicamente locais, no local da aplicação subcutânea, mas no sentido geral, é similar ao placebo os níveis de segurança que nós tivemos. Não existe diferença entre os grupos em relação, por exemplo, a efeitos adversos em fígado, músculos ou em parâmetros também hematológicos, nos mostrando então que nós temos um armamento novo dentro do nosso arsenal, capaz de reduzir o LDL para as metas preconizadas para pacientes de alto e muito alto risco e com um perfil de tolerabilidade e de segurança também muito adequado. Mas existem estudos que estão em andamento, porque nós vamos comentar aqui, né? Bom, espera um pouquinho, tem estudo de desfecho, né? Ainda não temos, os estudos estão em andamento. Mas é mais ou menos aquilo que nós imaginávamos, por exemplo, conforme nós estamos evoluindo ao nível das estatinas ou mesmo com ezetimibe. Nós temos convicção plena, está totalmente fechada a hipótese de quanto mais baixo o LDL, melhor. Então não há como a gente imaginar, por exemplo, que não vamos trazer benefícios a um paciente com LDL que não está na meta de tratamento. De toda forma, então, nós estamos para esses pacientes colocados e os estudos que estão em andamento com um número importante de pacientes, isso aqui é o Orion 4, né, que é o estudo de desfecho com a inclisiran em pacientes com doença aterosclerótica cardiovascular, são 15 mil participantes, nós esperamos claramente aí para os principais desfechos cardiovasculares resultados, né, aparecendo aí para julho de 2026, o estudo começou em 2018, nós temos mais 2 estudos, um em prevenção secundária e outro em prevenção secundária, que são o Vitorion 2 e o Vitorion 1 Prevent, também com um número muito grande de pacientes, 16.500 mais 14.000, que deverão sair aí, né, potencialmente em 27 e 29, nos trazendo dados muito interessantes, sejam em prevenção primária ou prevenção secundária, com essa nova modalidade redutora de LDL colesterol. Passando isso para a prática, como é que a gente incorporaria essa história no nosso dia a dia, né? Dentro daquilo que nós chamamos hoje de combinação terapêutica para a redução do LDL, que, como para todas as outras doenças, nós temos que combinar para otimizar as possibilidades de trazer os pacientes para as metas preconizadas. Dessa forma, após a avaliação cardiovascular do risco desses pacientes, os pacientes que são de alto risco e muito alto risco deverão receber de cara estatinas com ezetimibe. Nesses indivíduos de extremamente elevado risco, PCSK9 também já é uma possibilidade de tratamento, né? Seja com inclisiran, ou seja, com interferência de RNA, seja já com os anticorpos monoclonais, que já estão no mercado também há algum tempo, mostrando claramente que a partir dessa condição, os pacientes que não atingem, né, reduções maiores do que 50% e não estão na meta de tratamento, deverão ter adicionado ao seu tratamento inibidores de PCSK9 ou mesmo, em alguns casos, ácido bempedóico, e o Marcelo deverá nos apresentar daqui a pouco essa situação. E nos pacientes que conseguem a redução, tudo bem, a gente não precisa mexer, mas lembrar claramente que pacientes com intolerância à estatina definida, muito alto risco, bem definido, a possibilidade, então, de se utilizar interferência de RNA ou anticorpo monoclonal são 2 situações muito importantes de serem utilizadas e essa possibilidade, então, é uma realidade. Só para a gente traçar um paralelo interessante com vocês, imaginem que para a terapia relacionada, por exemplo, à interferência de RNA com a inclisiran, nós temos, em média, uma redução de 39 miligramas por decilitro ao ano. Com o anticorpo monoclonal, nós temos 31 miligramas ao ano, em média, e com estatinas em torno de 23 miligramas. Se a gente olhar isso, por exemplo, ao longo do tempo, e olharmos claramente o que acontece com os tratamentos, e aqui tem o ponto da adesão ao tratamento, que talvez seja a situação mais importante hoje no nosso dia a dia, vejam as comparações e como isso poderia ter um impacto sobre a adesão. O paciente toma 365 comprimidos de estatina ao dia, ele toma 26 injeções de anticorpo monoclonal, ele vai tomar 2 injeções ao ano, né, com interferência de RNA com inclisiran, e a vacinação, e também a edição de genes. Fernando Cezena e Krieger irão falar para a gente, veja, uma vez na vida e efetivamente ocasionalmente. E dentro dessa situação potencial de evolução, nós temos dados realmente bem interessantes, nos mostrando que quanto mais importante é a nossa capacidade de fazê-lo, melhor fica a nossa situação. Dessa forma, eu queria concluir a vocês
que as terapias baseadas em RNA de interferência representam uma quebra nos modelos de tratamento atual das doenças crônico-degenerativas mais prevalentes, criando um novo paradigma em prevenção. Vamos imaginar na cardiologia, pessoal, a inclisiran já estabelecendo a possibilidade de visitas de prevenção a cada 6 meses, ancorada sempre na injeção da inclisiran e no controle do LDL colesterol. E em cada visita, peso, PA, discussão de dieta, exercício, tabagismo, adesão aos medicamentos, controle lipídico, glicêmico e função renal serão avaliados. E dessa forma, muita adesão e várias possibilidades de deslocarmos claramente a nossa atenção para outros fatores de risco que também são tão importantes. No futuro breve, a injeção de RNA interferente possibilitará também o melhor controle da pressão arterial a cada 6 meses, o que também nos trará muita possibilidade de controle aos nossos pacientes. Terminando, a gente quer lembrar aos senhores que os grandes estudos de desfechos clínicos estão em andamento e deverão confirmar a eficácia e a segurança dessas terapias baseadas em RNAs de interferência para o controle do LDL colesterol, e dessa forma teremos claramente aí, né, a possibilidade de trazer aquilo que era futuro para os dias de hoje, levando aos nossos pacientes maior possibilidade, especialmente aqueles de alto e muito alto risco, onde a capacidade de adesão aos tratamentos e alcance de meta não chega a 8%. Então, isso é uma situação muito crítica, muito importante, e essas terapias seguramente vêm nos ajudar de uma forma muito interessante. Obrigado pela atenção, obrigado pela oportunidade.